Se eu te perguntasse o que é uma cidade, você provavelmente teria essa resposta na ponta da língua. Afinal, você está assistindo esse vídeo provavelmente de uma cidade. Mas e agora se o seu professor de geografia perguntar para você qual que é a diferença de um distrito, de um município, de uma cidade, de uma metrópole? Perceba que cada povoação humana vai ter características próprias que tornam essas características próprias derivam um nome. Na verdade, quando a gente está falando de qualquer uma dessas coisas, nós estamos falando de algo chamado povoação, que é qualquer aglomeramento humano que altera o ambiente à sua volta. Na verdade, esse tipo de povoação existe desde o período pré-histórico, quando nós, seres humanos, passamos a dedicar mais tempo à agricultura e à criação de animais e dessa forma podemos nos estabelecer no mesmo local. Nós vamos viajar a alguns locais diferentes para mostrar as características que tornam esse local único e por isso que ele recebe esse nome. Então, o primeiro aqui do modelo 3D é o que ele vai chamar de aldeia. No Brasil, nós normalmente caracterizamos a aldeia com ligação aos povos originários, aos povos nativos. Isso que ele está chamando de aldeia são aquelas cidades bem pequenas ou o que a gente chama de distrito, que é um aglomerado um pouquinho afastado da cidade, mas que logicamente demanda de alguns serviços públicos que vão ser oferecidos a essa população. Então aqui ó, você tem a rua principal, que é normalmente onde pessoas que não são dessa cidade irão viajar entre uma cidade maior e outra. E aqui ó, você vai ter serviços básicos, né? Como assistência religiosa, como você tem a igreja, você vai ter algumas lojas de conveniência, algum mercado um pouquinho menor que vai atender as demandas dessa população. Normalmente esses distritos, eles serão distritos onde a principal atividade econômica deles está na área rural, como vocês estão vendo aqui. A agricultura moderna, ela necessita cada vez menos da mão de obra humana. Então boa parte dessa população que vai viver nesses distritos vai ter que todo dia sair desses distritos e ir até as cidades maiores ou do próprio município, né, no centro econômico do município para trabalhar. E aí você fica sempre nessa balança entre o emprego e a segurança, porque as pessoas que vão morar nesses locais normalmente vão morar nesses locais justamente para procurar algo um pouco mais seguro ou que esteja mais próximo da natureza. E agora, como é que será que aparece o distrito na vida real? Então agora eu coloquei aqui no Google Earth para vocês terem uma ideia de como que é na realidade um distrito. Então eu moro em Araraquara e Araraquara tem um distrito que se chama Bueno de Andrade, que inclusive tem a melhor puxinha do Brasil. Em Bueno de Andrade, perceba como que funciona. Bem parecido com o modelo 3D que a gente acabou de ver. Então tem uma rua principal, né? Essa aqui paralela é a ferrovia, né? Aqui passa bastante trem, então tem a ferrovia como essa ferrovia paralela. Mas Bueno de Andrade não é um município. Ele pertence necessariamente a esse município maior aqui, ó, que é Araraquara. Então, perceba a diferença de escala entre Araraquara, que vai ter uma população aí que vai passar 250 mil habitantes, com relação a Bueno de Andrade. Então, Bueno de Andrade, ó, tem uma estrada principal e o distrito, ele se desenvolve ao redor. Então aqui também vai ter serviço de banco, tem uma igreja própria, tem uma escola própria, mas logicamente a demanda por esses serviços é muito menor do que numa cidade maior. E agora, o que será que é uma cidade? Então, agora no modelo 3D, a gente chega que é uma cidade. Na verdade, assim como as primeiras povoações, cidades existem também desde o período pré-histórico e no início do período da Idade Antiga. Basicamente a cidade é um local, é uma povoação humana que vai ter um papel de centralizar diversas atividades que são necessárias para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Atividades industriais, atividades comerciais e atividades residenciais. Então, basicamente, tudo que é operado dentro de nós, das nossas necessidades enquanto indivíduos, enquanto humanos, vai ser operado dentro de uma lógica da cidade. Então, quando a gente clica aqui em atividades, a gente pode ver mais ou menos como que as atividades, elas são separadas dentro da cidade. Então, você vai ter essas áreas industriais mais na periferia da cidade. Acompanhado, você vai ter também os bairros de classe baixa ou os bairros de periferia, logicamente porque eles estão no canto da cidade, estão na periferia da cidade, que vão demandar muito da mão de obra que vai para essas indústrias. Então faz sentido com que o bairro operário seja localizado perto das indústrias. Logicamente nessa lógica comercial, para quem mora não é tão bom. E aí, o que você vai ter sempre no centro da cidade é esses serviços do próprio estado, então vai ser a prefeitura, alguns parques, as escolas centrais, a igreja, que normalmente no Brasil vai ser a igreja católica como esse bloco matriz, né, no centro da cidade. Então vários serviços que são destinados à população estarão no centro da cidade e sempre a cidade ela vai ter também oferecer esse centro comercial. Então normalmente os terrenos próximos do centro estão dedicados necessariamente ao comércio do que à moradia. Mas logicamente há moradia no centro, né, que vão ser essas casas aqui, ó, de moradias individuais. Então são aqueles terrenos de casas mais antigas que estão mais próximos
próximas do centro e que normalmente são terrenos, né, ou a casa em si, muito mais caro. E aí quando você vai avançando para a periferia, para regiões mais distantes, é que você vai encontrando, né, esses blocos de apartamento que são ou de classe média ou também blocos de apartamento de classe baixa. Aí depende necessariamente de qual que é a configuração de cada um. Então basicamente, né, essa é a estrutura, se todas as cidades fossem planejadas, né, essa seria a estrutura, mas logicamente elas vão crescendo e a configuração ela pode se alterar em relação uma à outra. Então aqui, ó, a gente consegue ter uma ideia um pouco melhor de como que é a distribuição da população mundial com relação às cidades. Vale lembrar que durante a maior parte da nossa história ficou localizada em áreas rurais, porque basicamente a atividade da agricultura ela demandava muito mão de obra. Da Revolução Industrial para cá, essa necessidade diminuiu e a necessidade de mão de obra para as indústrias aumentou consideravelmente. Então a maior parte da população hoje, mundial, ela vai estar localizada em áreas urbanas. Então a gente consegue entender aqui um pouco melhor dessa distribuição. Então quanto mais escuro aqui que vocês vejam, é necessariamente a quantidade da população de cada país que vive em cidades. Não é que a área rural desses países é pequena, é que a população que vive nessas áreas rurais é menor. Como é o caso do Brasil. O Brasil tem uma área agriculturável extensa, que ocupa boa parte do nosso território. Porém, a população que está nesse território é uma quantidade de população pequena. Afinal, o Brasil trabalha muito nessa lógica ainda da grande propriedade rural, que não demanda tanto mão de obra, né? Então, basicamente, o que você tem é uma população urbana disputando esse território dentro da cidade. E aí você vai ter outras regiões do mundo, como uma parte considerável da Europa, Ásia e África, que a maior parte da população ainda vive em áreas rurais. Isso não quer dizer que necessariamente esses países estejam em níveis de desenvolvimento diferentes do nosso. Isso não tem necessariamente uma ligação direta. Só quer dizer que a maior parte da população desses países está em área rural. Quando a gente olha aqui dentro dessa distribuição do gráfico em pista, a gente consegue ver necessariamente essa distribuição. Então, ó, a gente consegue dar uma olhada melhor de que a maior parte da população mundial, né, vive em blocos de cidade que estão entre médias e pequenas, né? Aqui você está vendo, ó, populações, 15% da população mundial está localizado em cidades que têm até 100 mil habitantes, que no Brasil vai ser considerada uma cidade pequena, né? Eu, inclusive, morava numa cidade que tinha 80 mil habitantes e agora vim morar em Araraquara e eu estou ocupando agora essa segunda faixa aqui. Então eu saí dos 15% e agora estou nos 11%. Enquanto 45% da população mundial vive em áreas rurais. E agora, como é que é uma cidade na vida real? Então eu já vim puxar a sardinha de novo pro meu lado e trouxe aqui para Araraquara, para entender um pouquinho melhor de como que é essa distribuição da cidade na vida real. Então vocês vão ver que não é logicamente tão planejado quanto foi ali no modelo 3D, porque você vai ter a área central, ó, com edifícios comerciais, mas também com consideráveis blocos de moradia, porque a cidade, né, ela se inicia de um jeito e aí a quantidade de população vai aumentando e não tem necessariamente como você controlar essa distribuição, né? Então aqui você tem toda a área central, ó, mas você ainda vai ter diversas áreas que ainda são residenciais e não necessariamente somente comerciais. Inclusive o shopping da Araraquara, ele vai ser necessariamente numa região um pouco mais afastada, né? Porque ele foi instalado não há muito tempo, ó. Então ele não está na área central. Então aqui é a área central da cidade, mas quando a gente dá zoom aqui na região onde ele está localizado, ó, a gente percebe que é uma região teoricamente periférica, né? Porque a cidade vai acabar para cá, né? E ele não está no centro da cidade, que é aqui, ó. Ele está um pouquinho isolado. E aí a gente vai ter, né, as áreas residenciais mais periféricas, né? Que aqui são chamados ou de parque ou necessariamente de vilas. E agora, o que será que é uma metrópole? Aí finalmente chegamos ao que a gente vai conhecer como metrópole. Metrópole, ela é altamente reconhecida de longe. Então quando você olha esses arranha-céus, não tem como confundir, né, de que é necessariamente uma metrópole. Então metrópole vai ser esse povoamento humano que vai concentrar no mesmo local mais de 1 milhão de pessoas. Então, se a cidade já tinha um papel centralizador das atividades humanas, imagine o que você pode fazer dentro de uma... Vale lembrar que, embora existissem cidades gigantescas no período da Idade Antiga, inclusive aqui nas Américas, metrópole é um tipo de povoamento humano específico do nosso tempo contemporâneo, que vai ser mais localizado e que vai ser mais expandido pós-Revolução Industrial. Então aqui, ó, nós conseguimos ter uma ideia um pouquinho melhor de como que as atividades são necessariamente distribuídas
dentro do corpo dessa metrópole. Logicamente, com a escala aqui do modelo, a gente não consegue ter uma noção lógica de como que é essa distribuição gigantesca entre uma região de metrópole. Vale lembrar que várias regiões de metrópole, elas acabam progredindo tanto que elas vão se juntar com outros municípios e vão construir o que a gente chama ou de megalópole ou de regiões metropolitanas, como é o caso da Grande São Paulo, que nós vamos ver para frente. Nesse mapa aqui, nós conseguimos ver um pouco melhor da distribuição das metrópoles no mundo. Como a população asiática é gigantesca e tem uma subida, um boom populacional desde os anos 70 para cá, você vai ver que várias metrópoles estão localizadas na região asiática. Então, quando a gente vem para cá, para a América, que é necessariamente o que nos interessa, nós vemos que na América do Sul existem 4 metrópoles. São Paulo, sendo a maior delas, Rio de Janeiro, Buenos Aires, na Argentina, e Lima, no Peru. São Paulo consegue rivalizar um pouquinho com a cidade do México, e aí nos Estados Unidos nós temos 2 metrópoles, Los Angeles e Nova York. Então nós conseguimos ter uma ideia um pouquinho melhor de como que a distribuição das metrópoles acontece entre cada um dos continentes, beleza? Agora, com relação à população de cada uma dessas metrópoles. Então, logicamente, Tóquio ocupa esse primeiro posto, Delhi na Índia ocupa esse segundo, Xangai, mas o que nos interessa está aqui, São Paulo, com pouco mais de 20 milhões de pessoas vivendo somente na região metropolitana de São Paulo. Aqui, ó, nesse outro gráfico, a gente consegue ter uma ideia de como que essas populações foram aumentando ao longo do tempo, desde os primeiros dados demográficos, que são da década de 50. Então nós conseguimos ver que as regiões asiáticas, então vamos localizar aqui Tóquio, Xangai e Delhi, elas tiveram um boom populacional e aí se estabeleceram como as maiores metrópoles do mundo. Então Tóquio, ó, a gente consegue ver que tinha uma população um pouquinho mais de 10 milhões de pessoas, que é logicamente considerável, mas no transcorrer de 1950 para 2018, essa população vai sair de 10 milhões para mais de 30 milhões de pessoas. Então ela vai aumentar essa população em quase 3 vezes no transcorrer desses anos aqui. Nós conseguimos ter uma ideia também de Delhi, aqui na Índia, que ela vai ter um boom populacional ainda maior pós 2010, 2018 e continua ainda num boom populacional considerável, né? E aqui são necessariamente as projeções para 2035 de qual que vai ser a população de cada um desses locais. Então, provavelmente em 2035, Delhi já tenha ultrapassado as 40 milhões de pessoas vivendo na mesma metrópole. São Paulo, ó, a gente tem um boom populacional aqui, ó, principalmente nos anos 90 e nos anos 2000. E aí você tem uma curva de crescimento que ela é considerável, mas ela se mantém ainda estável. Tem alguns booms, né? E 2035, né? A ideia é que meio que mantém a população atual de um pouco maior de 20 milhões de pessoas. Enquanto metrópoles mais antigas do Velho Mundo, né? Como é o caso aqui de Paris, percebam que desde 1950 até atual e as projeções até 2035 são de estabilidade. Então, em 1950, Paris tinha pouco mais de 5 milhões de pessoas. E agora, a projeção para 2035 é que ela tenha pouco mais de 10 milhões de pessoas. É o dobro, é um aumento considerável. Mas comparado com regiões asiáticas, esse número ainda é bastante modesto. Mas, logicamente, se você tem mais de 1 milhão de pessoas, e como é o caso aqui de Delhi, que vai ultrapassar as 40 milhões de pessoas, é uma pressão necessariamente muito grande em todas as questões de infraestrutura da cidade. Para escoar, para dar direito à educação, para dar emprego, para dar moradia a todas essas populações. Então, logicamente, todas essas metrópoles concentram graves problemas sociais, graves problemas econômicos em cada um desses locais, porque a pressão é tão grande que áreas de infraestrutura vão sofrer, áreas de serviço à população vão sofrer e, logicamente, a poluição é uma das principais preocupações de todas essas cidades. Como é que será a metrópole na vida real? Então, aqui a gente veio para a região metropolitana de São Paulo, que vai concentrar mais de 20 milhões de pessoas e mais de 30 municípios ao redor não só da cidade de São Paulo, que vai ser a principal, mas todas essas cidades aqui em volta. Então, necessariamente, nem vai dar pra gente dar zoom, porque, logicamente, essa distribuição de serviços, eles não vão estar como nós vimos no modelo 3D. Mas é só para vocês terem uma ideia da escala, né? Entre o que é necessariamente uma região metropolitana, uma megalópole, do que era necessariamente uma cidade normal. Beleza? Ó, aqui a gente consegue ter uma ideia um pouquinho melhor da escala entre uma região metropolitana e os outros municípios, que são gigantescos também, mas que são municípios em volta. Então, eu espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouquinho melhor do que é um distrito, do que é uma cidade, do que é uma metrópole e como é uma região metropolitana, como aqui em São Paulo, e a gente se vê numa próxima vez. Valeu!